Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio César Alves, eu sou coordenador do curso de Psicologia da FAC-Unicamps. Estou aqui para falar mais uma vez com vocês sobre a orientação profissional. Quando você vai decidir aquilo que você quer fazer na sua vida profissional, você primeiro tem que levantar suas prioridades e estabelecer aquilo que você faz bem. Uma das dicas principais que nós damos dentro do processo de orientação profissional é que você levante as áreas de aptidão que você possui dentro do mercado de trabalho. Quando você tem aptidão, por exemplo, em trabalhos manuais, em artes ou em organizar as coisas, qual o tipo de aptidão que você possui? Esse é o primeiro passo que você deve levantar quando você vai participar de um processo de orientação profissional. Nós, orientadores profissionais, psicólogos, e que trabalhamos nessa área, nós fazemos perguntas-chave, perguntas que definam o seu perfil. E o seu perfil profissional, o seu perfil estudantil, aquilo que você vai cursar numa graduação, depende muito daquilo que você é enquanto pessoa. Então, o primeiro passo é você se autoconhecer. Pegue uma folha agora e levante as áreas que você tem como áreas principais da sua vida. Aquilo que você faz bem, que ninguém consegue fazer como você. Faça esse levantamento, coloque as suas prioridades e levante ali aquilo que você tem como prazer, aquilo que você faz com prazer. É fazer algo que levante arte, é cultura, é fazer um curso, é ensinar alguém, é conversar com alguém. Qual o tipo de habilidade socioemocional que você possui? Nós vamos estar aqui sempre falando com vocês sobre esse processo, para que vocês consigam fazer a escolha certa. Você gosta da saúde? Se você gosta da área da saúde, você gosta de lidar com pessoas e também com o processo de saúde e doença. Você se preocupa com as pessoas quando elas se adoecem. Se você gosta da área de humanas, você vai se preocupar com as pessoas quando as pessoas querem conversar com você, quando você precisa resolver algum tipo de problema, quando você precisa usar as habilidades de comunicação assertiva, saber dizer sim, saber dizer não, saber compreender aquilo que o outro fala, o como o outro fala e aquilo que o outro quer que você escute. Se você está na área do serviço social, das áreas sociais, por exemplo, você gosta de políticas públicas, gosta de lidar com aquilo que é social, gosta de conhecer políticas do governo voltadas para a sociedade, gosta de lidar com grupos minoritários, pense sobre isso. Se você gosta da área do direito, você vai sempre gostar de discutir as demandas, as especificidades da lei, aquilo que você tem direito, aquilo que você tem como dever. Tudo isso é algo que você precisa levantar para você conhecer o processo de orientação profissional assertivamente. Nós da FAC-Unicamps estamos preocupados com aquilo que você está construindo hoje para um futuro melhor. Porque o seu presente tem o poder de determinar o seu futuro. Faça a escolha certa, pense, raciocine e conte com o nosso apoio e a nossa ajuda nesse projeto extraordinário que está ajudando você a definir aquilo que você quer para o seu futuro. Decida o seu presente para que você tenha um bom futuro. A FAC-Unicamps está junto com você neste processo, nessa escolha, nesse amparo psicológico e para te orientar profissionalmente. Conte conosco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Clécio, sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em História. Venho aqui para ajudar vocês, para falarmos um pouquinho da história de Goiás e automaticamente também falar um pouquinho de história do Brasil, história, né, geral. Mas hoje nós vamos nos preocupar mais com uma parte introdutória da história de Goiás e automaticamente dos segmentos que vão dando aí no decorrer, né, da formação do nosso belo estado e da formação do povo do nosso belo estado de Goiás. Eu vou mostrar para vocês uma metodologia muito simples para vocês estudarem para o Enem também, formalizando aí, fazendo para vocês alguns mapas mentais e automaticamente como fazer algum mapa mental, o que te auxilia muito, tá? Te auxilia muito nesses estudos. Então vamos lá, vou compartilhar os slides aqui com vocês e nós vamos trabalhar, ok? Olha que interessante, tá? Deixa eu dar um F5 aqui agora. Beleza, né? Para que nós possamos estar trabalhando direitinho o que são esses acontecimentos importantíssimos da história de Goiás, tá ok? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha, o que nós temos aqui na história de Goiás e numa metodologia,
que eu estou mostrando, propondo para vocês, da formação de mapas mentais, é que nós possamos utilizar o que se chama de tempo secular e tempo factual. O que é o tempo secular? É o tempo dos séculos, tá? E o tempo factual é esse tempo de 50 anos que nos envolve entre o início de um século e o final dele, ok? Então, fundamental, nós temos essa noção do que é o tempo secular e o que é o tempo factual, ok? Então, olha lá, quando nós falamos numa metodologia de utilizar mapas mentais, é importante que você tenha uma noção, né, de o que é história viva, o que é esse nome da história viva, ou que os alemães chamam de Lebenswelt, tá? Essa história viva, esse Lebenswelt que os alemães chamam, ele prioriza a nossa noção de espaço e tempo, correto? Nesse momento de história secular e factual. Essa história secular que é dos séculos e factual que está entre os 50 anos anteriores e os 50 anos posteriores, vamos colocar assim. É fundamental que nós possamos também entender o que é a contextualização dessa história viva nos três grandes aspectos que envolvem a história, não só de Goiás, mas do Brasil e também das civilizações do mundo ocidental. Vale lembrar para vocês que a história, ela sempre estuda a civilização dos mundos ocidentais e do mundo oriental, tá bom? Não se esqueça disso, viu? Lá na China, por exemplo, nós falamos de história milenar, ou seja, de milênio de anos, que tem uma contagem de tempo diferente da nossa. Já aqui no Brasil, já aqui no mundo ocidental, nós temos o chamado tempo secular e factual, tá bom? E é importante, então, fazer essa contextualização do tempo secular e factual, que é da sociedade, da política e da economia. Vamos lá. Fatos históricos que mostram rupturas na sociedade, na política e na economia, dentro do século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. E você pode observar que eu coloquei aqui para você A e B, que quer dizer 50 anos do início do século XVII, ou seja, 1650 até 1650, 1650 para frente, letra B. Letra C aqui, você vai colocar 1700, 1750 para frente até 1800, 1800 até 1850, 1850 até 1900, 1900, 1950, certo? 1950, 2000, não é? Aqui, ó, correto? Certo? 2000, 2050, digamos assim. Então, você tem aqui, ó, eu coloquei estruturado para você aqui, século 17, 18, 19, 20 e 21. Quais são os fatos que acontecem no ponto político, econômico e social que fazem a diferença, né, que chamam a atenção e fazem a diferença na história de Goiás? Esse aqui é o mapa mental que você vai construir para a história de Goiás. Tá? Isso aqui é o plano cartesiano, tá? Lá do René Descartes, lá daquele filósofo. Que interessante, hein? Vamos para frente. Olha o que eu fiz para vocês, tá? Eu coloquei para vocês três grandes fases aqui, tá? Da história de Goiás. A primeira grande fase da história de Goiás está exatamente lá naquele século XVI, XVII e XVIII, que é a formação das bandeiras e o povoamento de Goiás, através de uma economia do ouro. Lembre-se que século XVI e XVII ainda nós estamos tendo a estrutura que envolve, né, as bandeiras dentro do Brasil e a chegada das bandeiras no Brasil, correto? Olha que interessante. E aí essas bandeiras, esses bandeirantes vão entrando, né, para o interior, né, do Brasil, correto? Bacana? Legal. A segunda fase está envolvida mais para o século XVII e XIX, dessa transição, digamos, da sociedade mineradora e pastoril. Mais para o finalzinho do século XVIII e XIX é que nós temos essa transição, tá? No século XIX, século XX, é que nós temos um povoamento de correntes migratórias. Interessante isso, né? Até então, no século XVIII e século XIX, nós tínhamos no estado de Goiás mais índios, correto? E um povoamento muito pequeno ainda, né, que envolvia os bandeirantes. Com, né, o advento aí de algumas estradas de ferro, com o advento aí também do primeiro império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Goiás começa a receber mais pessoas, né, ali no século XIX, século XX, correto? Vindo de outros estados, tá bom? E hoje nós podemos falar que no século XXI o estado de Goiás é um estado com 340 mil quilômetros quadrados, com 246 municípios,
com mais de 7 milhões de habitantes e que tem uma economia voltada para o agronegócio, o agrobusiness. Tá? O estado de Goiás cresceu muito com relação ao agronegócio, ao agrobusiness, nos últimos 20 anos. Tá? Nós estamos falando em 2020, então eu estou te falando dos anos 2000 para cá, tá? Em que a soja tomou muitas proporções, correto? Dentro do estado de Goiás, não é? A agropecuária, né? Também, logicamente, a pecuária, o gado, não é? A pecuária intensiva e extensiva também, mas muito mais a pecuária intensiva também, o chamado gado de corte. E então, o estado de Goiás entrou nesse ritmo do chamado agrobusiness, né? A título de importação e exportação, muito mais exportação, tá? Do agronegócio aí para o mundo inteiro, correto? Beleza, vamos lá para algumas questões importantes para que nós possamos esclarecer algumas coisas que envolvem a história de Goiás. Vejam só, dentro das micro-regiões do estado de Goiás, nós temos aí praticamente 18 micro-regiões. Essas micro-regiões, elas mostram a formação de ocupação territorial do estado de Goiás. Essa ocupação territorial do estado de Goiás se deu por esses números que vocês estão vendo aqui, ó, e aqui embaixo tem a correspondente. Micro-região de São Miguel do Araguaia, com a micro-região do Rio Vermelho. Foi onde chegou os primeiros bandeirantes, né? Lá a turma do Bartolomeu Bueno da Silva, juntamente com o seu filho, né, que depois passam, na verdade, para Mato Grosso e voltam para Goiás, por isso que tem essa formação aqui, ó, na divisa com Mato Grosso, né, lá no século XVII e XVIII, tá? E automaticamente vão ocupando o território que está ao redor aqui do Mato Grosso. Olha, veja só essas micro-regiões. 1, 2, 3, 4. Essa é a sequência, tá, das entradas que nós temos aqui pela Bahia, não é? Certo? E depois vem essa ocupação aqui por esse meio, ó, 9, 7, tá vendo? Então vai seguindo a numeração, que você vai seguindo a ocupação do estado de Goiás direitinho, nos aldeamentos, que o nosso professor Palacim vai falar lá na frente, que eu vou explicar para vocês uma questão. Tá ok? Então, se você quer entender a ocupação territorial do estado de Goiás, você basta seguir, né, essa numeração das chamadas micro-regiões. E é importante a gente falar um pouquinho aqui do termo, do conceito anhanguera, né, que os índios usavam, né, que era, dizia-se que era o boca do inferno, tá? Os índios usavam esse termo, porque o anhanguera tinha uma garrucha, né, uma espingarda, que ela, com muita pólvora, ela soltava ali, e parecia, ela soltava uma labareda de fogo, matando muitos índios também, e também, não é, colocavam fogo nas águas, e aí o apelido, digamos assim, né, de boca do inferno e também de Anhanguera. Tá? Existem vários mitos sobre isso daí, mas interessante é a gente saber que a palavra Anhanguera quer dizer boca do inferno, que os índios diziam, tá bom? Olha lá, vamos para frente. Segundo o nosso professor Palacim, tá? Há uma questão fundamental que nós temos que estudar na história de Goiás, que é a ocupação territorial. Veja o texto que ele nos traz. Essa foi uma questão da Universidade Federal de Goiás. A impraticabilidade de se povoar a dita capitania Goiás, nem outra qualquer parte da América Portuguesa, senão com os nacionais da mesma América, é que, achando-se todo o sertão daquele vasto continente, coberto de índios, estes deviam ser principalmente os que povoassem os lugares, as vilas e as cidades que fossem formando. Essa é uma carta régia de Dom Pedro I, a Dom José Vasconcelos, que era o governador da capitania de Goiás, em 1758. Tá? É importante ressaltar que o professor Palacim quer nos mostrar que não se tinha como chegar no nosso território e ocupar o nosso território se não fizesse uma parceria com os índios, correto? E olha lá então a questão. O documento aponta a preocupação da coroa portuguesa com o povoamento da capitania de Goiás, cujo desdobramento foi a política de, primeiro ponto, ocupação das terras indígenas. Bastava ocupar as terras indígenas? É ocupar no sentido de chegar e conversar com os índios, dialogar com os índios? Não. Isso não aconteceu nem no Goiás, nem em lugar nenhum no Brasil. Os portugueses chegaram e foram fazendo o que se chama de aldeamentos. Está lá na questão de letra E, implantação de aldeamentos indígenas. Esses aldeamentos, eles tinham como objetivo fazer parceria com os índios e automaticamente também,
não é? Exploraram alguns índios, lógico, não é? Para que eles pudessem trabalhar, né? E trazer ouro para os portugueses. E os portugueses levaram esse ouro para Portugal, para a Espanha, para a Europa, não é? Saqueando, né? De fato, o Brasil. Né? De fato, o Brasil foi saqueado, isso é uma verdade, correto? E, né, esse aldeamento, que é a letra E, correto? Ele tinha como um grande objetivo fazer essas parcerias com os índios e automaticamente saber onde tinha as minas de ouro. Tá? Então, foi uma estratégia, tá, utilizada pelos portugueses. Por que não é a letra B? Guerra justa contra as tribos indígenas? De maneira alguma. O índio tinha arco e flecha. Né? O homem branco europeu, ele tinha pólvora. Tá? Então, ele já tinha aí, nós já tínhamos aí espingardas, né? Tínhamos estratégias de guerra, éramos extremamente organizados. E também tínhamos, né, a entrada, as bandeiras, os bandeirantes tinham também, correto? A parceria com os padres, né, que começavam a entender a língua dos índios e domesticá-los, e também automaticamente, né, um termo muito pesado isso, domesticar, mas essa era a intenção deles mesmo, né, e também fazer o quê? Fazer uma conversão deles para o cristianismo, tá bom? Olha lá que interessante, letra C, por que que não é mestiçagem de brancos, índios e negros? Não tinha esse objetivo, as bandeiras. Né? As bandeiras tinham o objetivo de ocupação territorial e exploração do ouro. Essa mestiçagem ela vai estar mais para a terceira fase, tá? Da história de Goiás, que é do século XIX, século XX, correto? Essa mestiçagem, ela representa a formação étnica do povo brasileiro e automaticamente da formação étnica do povo de Goiás. Olha que interessante. Goiás é formado por três grandes etnias. O índio, né, por sequência temporal, por sequência de chegada. O índio, né, no nosso território, já estava aqui, correto? O branco europeu que chega depois, e o afrodescendente que chega depois, tá bom? Então você vê, até o século XVIII, XIX, mais precisamente XIX, nós temos ainda uma formação étnica do povo brasileiro fundamentada nessas três grandes etnias. Depois, no século XX, é que nós vamos ter uma miscigenação maior de outros povos, correto? Que aí nós começamos a receber também orientais, tá? Mais orientais no século XX. Ó, olha que interessante, olha que bacana que nós temos que dizer. Com relação à discriminação, por exemplo, não é? O Estado de Goiás ele tem uma formação econômica e política, tá? Fundamentada numa economia do ouro, depois numa economia agropastoril, correto? Nesse período aí dessas duas grandes fases, tá? Que eu já falei para vocês, né, e essa terceira fase é que começa, então, a formação do povoamento de Goiás de miscigenação, além dessas três culturas, tá? É fundamental que você associe da seguinte maneira, no povo, na formação da sociedade do estado de Goiás, o negro, o afrodescendente, ele faz parte, tá? Ele faz parte. E a Igreja Católica teve um papel fundamental nessa miscigenação que envolve essas três grandes etnias do século XVIII e XIX, tá? Principalmente com festas igual Folia de Reis, tá? E festas também igual Romaria do Muquem, tá? Que acontece em Miquelândia, na região de Muquem, e também, correto, a festa de Nossa Senhora do Rosário em Catalão, tá? Essas festas culturais, essas questões culturais da Igreja Católica tinham como objetivo unir esses índios, os brancos e os negros, não é? Tentando evitar conflitos. Então, olha que interessante, um papel bacana da Igreja Católica foi este. Tá? Claro que tem vários outros erros e nós não podemos negá-los. Eu estou dizendo isso, eu estou querendo te dizer que, no aspecto cultural, da formação étnica do povo de Goiás, nós temos uma miscigenação que a Igreja Católica ajudou através dessas festas culturais, como Folia de Reis, tá? Como a Romaria do Muquem e como também as festas de Nossa Senhora do Rosário, as congadas de Catalão, tá? Que nós temos aí dentro da história cultural de Goiás, tá bom? Embates intermitentes, vamos lá para a letra B, embates intermitentes com as tribos indígenas, não. Se o branco europeu chegasse aqui e acabasse com o índio, ele não ia saber entrar, ele não ia saber andar dentro das matas. Então, precisava do índio para poder fazer o quê? Essa implantação de aldeamentos. Então, seria mesmo a letra
tá bom? Olha que interessante. O processo de aldeamento dos indígenas da capitania de Goiás ocorreu entre os anos de 1749 e 1811, ou seja, final do século XVIII, tempo secular e tempo factual, tá? Século XVIII, e início do século XIX, 1811. Portanto, entre os séculos XVIII e XIX, foram 6 os principais aldeamentos: São Francisco Xavier do Douro, São José do Douro, ou Formiga, São José de Moçâmedes, Mova Beira, Maria I e Carretão de Pedro III. Todos seguindo aquela numeração que nós vimos lá atrás, tá? Da chegada dos portugueses no estado de Goiás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Beleza? Ok, então, vamos para frente aqui. Uma segunda questão importante é essa daqui. Presta muita atenção nesses nomes, tá? Esses nomes mostram para nós toda uma sequência lógica, tá? Do poder político no estado de Goiás. Todos esses nomes que estão aqui para vocês, correto? Em sequência aqui, tá? Essa é a sequência lógica do poder político no estado de Goiás, tá? Vamos lá. O ano 1749 marcou o momento que Goiás deixou de ser uma extensão da capitania de São Paulo e passou a ser uma capitania independente. Nessa ocasião, responsável por governar a capitania de Goiás. Governar a capitania de Goiás. Presta muita atenção. 1749. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que fez as entradas. Não. Ele não é o responsável por governar a capitania. Ele está participando das bandeiras, tá? Na verdade, quem vai governar a primeira vez que vai governar uma capitania em Goiás é o Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos. Tá? E depois dele vem a formação da cidade de Goiânia, com o Pedro do Vico, que rompe com a oligarquia de algumas famílias, igual os Caiado e os Fleury, por exemplo, certo? E depois do próprio Pedro do Vico Teixeira vem Mauro Borges, na década de 60 e na década de 70. Mas o primeiro a governar a capitania de Goiás foi Dom Marcos de Noronha, letra B. Olha aí, Dom Marcos de Noronha também era conhecido pelo seu título de Nobre Conde dos Arcos. Chegou a exercer posto militar quando foi, né, governador da capitania de Pernambuco, e depois ele veio para Goiás, correto? Quando foi nomeado governador da recém-capitania criada de Goiás, função que exerceu até 1755. Tá bom? Beleza. Olha aí que interessante. Qual foi o objetivo dessas duas questões que eu passei para vocês? Primeiro, o objetivo dela, identificar como chegaram os primeiros descobridores de Goiás, conhecer o roteiro da viagem do Anhanguera, desculpe, entender como é que deu esse povoamento, tá? Analisar as manifestações culturais goianas, né? No âmbito da formação da identidade cultural do sertão goiano, exemplo das folias de reis, tá bom? Olha que interessante aqui também. Desculpa, eu vou até beber uma aguinha aqui para mostrar para vocês o quanto é importante a gente beber água quando a gente está falando, né? E esse clima que é até seco do estado de Goiás. Ótimo, beleza. Vamos lá. Identificar a situação econômica de Goiás no período colonial, né? A economia do ouro, correto? E que faz uma transição de economia agropastoril no século XVIII e XIX, porque o ouro cai muito, né? Conhecer o processo de mineração em Goiás no século XVIII, com os aldeamentos indígenas, né? Entender a política fiscal nas minas, o contrabando. Goiás tem muito contrabando de ouro, interessantíssimo, né? É a famosa história do Santinho do Pau Oco, correto? Que se colocava muito ouro dentro dos santos e mandava-se para Portugal e também para a Espanha e dali e até para a Inglaterra também, né? Chegava a fazer contrabando de ouro dentro das imagens santas, né? Por isso que essa expressão Santinho do Pau Oco, correto? Vem exatamente daí, desse período do século XVIII, tá? Da exploração do ouro no estado de Goiás, tá bom? Fundamental sabermos sobre as bandeiras, tá? Descobridores e o povoamento de Goiás nesse período das bandeiras e essa economia do ouro, tá bom? Vamos para frente aqui. Uma terceira questão para nós
já vai mostrar para a gente aquela terceira fase da história de Goiás, que já envolve o século XIX e o século XX. Então, nós estamos falando de história do Brasil do início do período republicano, tá? Nós estamos falando do Dom Pedro II para frente, quando já cai o Império Dom Pedro II, termina o período imperial no Brasil, em 1889, tá? E nós já vamos começar a nos preocupar com o período republicano, ou seja, o sistema republicano de governo. E que é determinante a gente falar sobre a não participação da igreja nesse sistema republicano de governo, né? Ou seja, o Estado cristão deixa de existir com o sistema republicano de governo, tá? A república, que é coisa do povo, que se assim fala, através do regime democrático, né? E é claro que na história do Brasil, nós temos aí o chamado período da espada, dos três grandes marechais, né? Que ficaram de 1889, praticamente, até 1906, 1907, depois que nós vamos ter eleições, a participação, certo, do povo nessas eleições, correto? Então, vejam só, o Estado de Goiás, ele sofre essa influência do período republicano brasileiro, sim, só que vai ser determinante que dentro do Estado de Goiás saia-se da chamada capitania de Goiás, ou o governo da cidade de Goiás, né, e comece um novo governo. Isso acontece mais para o período do Getúlio Vargas, correto? Na era Vargas, que começa as intervenções em alguns estados. E olha que interessante, nós estamos falando, então, de uma intervenção praticamente da cidade de Goiânia, que começou a ser construída em 1933, e em 1937 nós temos a transferência da capital de cidade de Goiás para Goiânia, correto? E aí é que começa o chamado Estado Novo do Getúlio Vargas. Isso aqui é determinante na história de Goiás. Isso aqui é a transição da capital de Goiás, tá? Da cidade de Goiás para a cidade de Goiânia, correto? E o Vargas, Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, nomeia um interventor chamado de... Quem que foi esse interventor? Pedro Ludovico Teixeira, correto? Nós temos várias aí homenagens ao Pedro Ludovico Teixeira dentro da cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás, correto? Olha que interessante isso daí. Então, isso é a marca da terceira fase da história de Goiás, tá? A transferência da capital da cidade de Goiânia, tá bom? Vamos lá. Qual que era o objetivo? Qual que é o grande foco disso daí? Foi conservar, né, o poder político das oligarquias locais, como a dos Fleury, correto? Olha aqui lá, olha aí, que interessante. A pergunta, eu não vou responder agora não, tá? Vou deixar para vocês pensarem, vou responder daqui um pouquinho. Estabelecer domínio sobre terras que pertenciam ao Estado de São Paulo naquela época, retirar o poder político das oligarquias locais, olha que interessante. Introduzir em Goiás a cultura da cana-de-açúcar, o sistema de engenhos e usinas açucareiras, não sei, vamos ver. Afastar as tribos indígenas que habitavam as cercanias da cidade de Campinas das Flores, hoje o bairro de Campinas, né, a famosa Campininha, não é? Eu não sei, vamos ver. Olha aqui que interessante, olha lá. Letra C. A criação de Goiânia tinha como ponto central completar o processo de descentralização do poder político das oligarquias locais. Oligarquias da família de Bartolomeu, oligarquias da família Fleury, oligarquias da família Caiado, que existiam lá atrás, no século XVIII, século XIX. Por isso essa ruptura. E aí Goiânia tem essa representatividade, o poder tem essa representatividade, tá? E aí automaticamente inicia em 1930, né, a ascensão do poder do Getúlio Vargas, promovendo o quê? As intervenções, não é? Promovendo as intervenções. E esses interventores politicamente submissos ao Getúlio Vargas, tá ok? Foi esperto, hein, o Getúlio Vargas, né? Foi muito esperto lá no seu primeiro momento, digamos assim, tá? Como presidente da República. Pedro Ludovico Teixeira rompeu com essas oligarquias que existiam dessa segunda e dessa primeira fase da história de Goiás, tá ok? Olha que interessante, hein? Vamos lá, então. Olha aí, lá na quarta questão, nós temos que uma evolução, digamos assim, dessa história de Goiás. A integração de Goiás nos quadros da economia nacional encontrou na construção de Brasília um momento de inflexão, tá? Uma inflexão é aquele
sofre altos e baixos. Goiânia transformou-se em ponto de apoio fundamental para a construção da nova capital, acerca da integração econômica de Goiás entre as décadas de 1950 e 1970. Então, Goiânia teve um papel fundamental para o Getúlio Vargas, que não conseguiu essa ascensão que ele queria para romper em definitivo com essas oligarquias, porque nós tivemos esse ponto de inflexão, certo? Quando o Getúlio Vargas cai, lá em 1945, e em mais ou menos 1960, né? 1960 realmente, nós temos aí a fundação de Brasília, através do nosso presidente JK, Juscelino Kubitschek, e Goiás se torna um apoio para Brasília. Esse é o ponto de inflexão dentro da história de Goiás, certo? Olha lá, uma enorme resistência da elite política goiana em ceder imensa quantidade de terras para a formação do Distrito Federal, uma vez que a atividade pecuarista era desenvolvida intensamente nas terras onde a nova capital seria construída. Boa, vamos observar, vamos aguardar. A construção de Brasília recebeu o apoio inconteste de todos os partidos políticos, pois a interiorização da capital já estava prevista na primeira Constituição Republicana. O sonho de se construir uma nova capital ultrapassou as divisões ideológicas, foi uma coisa assim, digamos, patriota, né? O golpe de 64 paralisou os investimentos na modernização da agricultura brasileira. O modelo econômico adotado reservaria a agricultura a papel secundário, concentrado os investimentos no desenvolvimento industrial. Letra D, a modernização da agricultura goiana foi uma decorrência da transferência da capital, pois o Estado de Goiás tornou-se responsável pelo abastecimento de Brasília, o que permitiu uma profunda alteração na agricultura goiana, com o crescimento da pequena propriedade. E letra E, a integração da economia goiana nos fluxos de investimentos nacionais iniciou-se no final da década de 1920, com a chegada dos trilhos, mas só ganhou impulso decisivo com o desenvolvimento da agricultura moderna, com o cultivo da soja. Olha aí, essa questão é uma questão difícil, não é uma questão fácil. Vale a pena a gente reler ela, vocês relerem e entenderem ela e vejam novamente essa audioaula, essa videoaula aí para vocês compreenderem direitinho. Vamos lá para a letra correta, é a letra E, tá? Goiânia, desde a década de sua fundação, desempenhou um papel decisivo na projeção de Goiás, na esfera da modernização agrícola e, por conseguinte, da integração econômica nacional, né? Porque nós estamos no centro-oeste. Lá, vale lembrar vocês, o Brasil tem 5 grandes regiões, ó o dedinho aqui do professor, 5 grandes regiões, ó, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul, tá bom? Veja que eu peguei pelo hemisfério norte e vim descendo para o hemisfério sul. Vamos lá de novo? Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. O Brasil tem 5 grandes regiões. Essa grande região centro-oeste, que é composta pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, né, ganhou muita força com a vinda de Brasília em 1960 com Juscelino Kubitschek. Tornou-se um desenvolvimento, né, exponencial, garantindo a inserção de Goiás na economia do país. Tá ok? Porque antes nós tínhamos a chamada República Velha do Café com Leite. República Velha do Café com Leite era o quê? São Paulo produzindo café e Minas Gerais produzindo leite. E os mineiros foram decisivos na formação do povo de Goiás. Vamos para frente? Vocês vão entender isso aqui agora. Os movimentos migratórios referem-se a deslocamentos de populações de uma região para outra de um mesmo país, ou entre países. Trata-se de pessoas, famílias, grupos, por vários motivos, movimentos migratórios, tá? Deixam sua terra natal, sua cultura, hábitos e valores à procura de lugares diferentes para viver. Atualmente, os motivos que levam as pessoas a migrar são os mesmos do passado, ao menos na migração voluntária, tá? Nós estamos falando de migração voluntária. As pessoas são levadas pelo desejo de melhoria das condições de vida e de ascensão social. Buscam emprego, melhor salário, oportunidade de estudo, entre outros. O Estado de Goiás, abre aspas, o Estado de Goiás tem em sua composição populacional mais de 27% de habitantes nascidos em outros estados brasileiros. Sétimo do país em termos proporcionais, segundo os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, isso. De acordo com o estado de nascimento, marca aquele que mais mandou migrantes para Goiás, tá? Presta atenção nisso aqui. Minas Gerais, Bahia,
Distrito Federal, Maranhão, Piauí. Se nós formos somar Maranhão, Piauí e Bahia, que são esses três grandes estados do Nordeste, eles seriam, em conjunto, os mais importantes para a formação do povo de Goiás. Em conjunto. Mas a pergunta ela é, um estado só. Então, é Minas Gerais, é a letra A. Por que seria Minas Gerais? Olha que interessante. Dois motivos, vamos para frente aqui. Minas Gerais, no século XIX e XX, ganha força com o leite, né, e com a agropecuária, e automaticamente pela proximidade com Goiás. Aquela região ali do Triângulo Mineiro, tá bom? Que aumenta a população nas divisas graças ao rio que? Paranaíba, né? Quem que não conhece ali Itumbiara, na divisa de Goiás com Minas Gerais, aquele rio lindo, aquela ponte maravilhosa, não é? Que é uma ponte nova, inclusive, que a antiga ponte é aquela que está ali na região do Corumbaíba, do rio Corumbaíba, da cidade, né, perto ali da cidade de Caldas Novas, que atravessa um pouco Caldas Novas, nós vamos ali para a região do Paranaíba, por ali também. Ali tem uma ponte antiga também que atravessa o rio Paranaíba, correto? Bom, isso não é da época de vocês, não, é mais da minha época, né, que eu sou quarentão, então eu convivi com isso. Mas vamos para frente, vamos entender aqui a formação metropolitana de Goiânia, a beleza da metrópole de Goiânia, e para nós chegarmos também ao número de pessoas que nós temos hoje no estado de Goiás, digamos assim. Olha lá, a região metropolitana de Goiânia, chamada RMG, é constituída por 20 municípios e apresenta uma população que supera os 2,4 milhões de habitantes. De acordo com a estimativa da população feita pelo IBGE em 2015, contudo, além da capital, apenas 2 grandes municípios apresentam a população com mais de 100 mil habitantes dessa região metropolitana. Tá? Vamos colocar o seguinte, Aparecida de Goiânia e Trindade, Senador Canedo e Umas, Anápolis e Lusiânia, Nerópolis e Araguaiânia. Por que eu não posso colocar Anápolis e Lusiânia? Porque não faz parte da RMG, ou seja, da região metropolitana de Goiânia, né, pessoal? Não tem como eu dizer isso, tá ok? Já está descartado. Por que eu vou descartar também Umas e Senador Canedo? Porque Umas também não faz parte, tá? Nesse sentido. Nerópolis e Araguaiânia, né? Também não. Então, sobrou Aparecida de Goiânia e Trindade, com mais de 100 mil habitantes. Apesar de que nós temos outras cidades também, que hoje já, né, dentro do IBGE, tem mais de 100 mil habitantes. Olha lá, vou mostrar para vocês agora. Olha aí, que interessante. A letra A que seria correta, né, porque nós temos, né, dentro do estado, dentro da região metropolitana de Goiânia, nós temos várias cidades, algumas cidades com mais de 100 mil habitantes, correto? Nós temos praticamente Aparecida de Goiânia com 590 mil habitantes, olha aqui, isso é segundo agora dados de 27 de novembro de 2020, do IBGE, eu fiz questão de pegar com vocês os dados mais atuais. Nós deveríamos ter tido um censo esse ano, que é feito de 10 anos, mas não tivemos por causa dessa questão da pandemia, correto? E nós temos Anápolis com 391 mil habitantes, Rio Verde, 241 mil, presta muita atenção nessa cidade. Rio Verde cresceu muito por conta do agronegócio, por conta do agrobusiness, né? Em exportação da soja, exportação de gado, exportação de milho, tá? Cidade muito, mas muito próspera mesmo, correto? Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília, Lusiânia, no entorno de Brasília, Valparaíso, no entorno de Brasília. Essas três cidades aqui, ó, praticamente formam um entorno com quase 700 mil habitantes, né? E o entorno de Brasília é muito grande, só essas três cidades. Trindade, com 130 mil habitantes, Formosa, 123 mil habitantes, Senador Canedo, 118 mil habitantes, Novo Gama, também na região do entorno, 117 mil habitantes, Catalão, 110 mil habitantes, Itumbiara, Jataí, Caldas Novas, Planaltina, e agora vem diminuindo, tá bom? Olha aí, que interessante. Goiás tem mais ou menos 7 milhões de habitantes e hoje tem 340 mil quilômetros quadrados, com 246 municípios. Ok? Olha aí. Quais foram as fontes que eu utilizei para dar essa aula breve com vocês, resolver esses exercícios aí rapidamente com vocês, tá? Foi o site do Estado de Goiás, né, do governo de Goiás, falando sobre os municípios e a história de Goiás. Basta você acessar lá, Goiás.gov, né, conheça Goiás, municípios, correto? Aquela micro-regiões está na Segplan também, no site da Segplan, do Estado de Goiás, correto? Usei essas questões que vêm do Brasil Escola, que é muito bom para estudar também.
E usei também com vocês a TV Poliedro, que está no YouTube. Diga-se de passagem, um material muito bom, tá? É esse TV Poliedro aqui para vocês estudarem pelo Enem, correto? E nós temos também o Bem Enem do Estado de Goiás, que ajuda bastante vocês a estudarem e entenderem o Estado de Goiás com nossos excelentes professores, tá? Então, repito para vocês aqui, ó. Quer ter um bom estudo de História do Brasil, História geral? Pega o TV Poliedro, que vocês vão ter sucesso. Tenho certeza absoluta disso. E aí vocês podem estudar o Goiás Enem, o Bem Enem, tá bom? Focado aí na história de Goiás, correto? E vocês podem ter aí sucesso, que vocês possam ter sucesso no Enem. Vale a pena ressaltar para vocês que eu usei com vocês um método, né, que é o chamado de história viva, que envolve o tempo secular e que envolve também o tempo factual. Dividi os séculos com vocês em dois momentos, tá? O século do início de século, tá? E o meio para o fim do século, tá bom? Então, voltem lá, e aqui eu volto com vocês e falo para vocês fazerem, tá? Vou voltar aqui para mostrar para vocês fazerem o que se chama de mapas mentais. Eu fiz esse mapa mental aqui, dessa maneira. Eu coloquei alguns pontos importantes, né? Mais voltados para a questão de séculos e também algumas questões culturais, políticas e econômicas, tá? Mas eu peço para vocês fazerem um mapa mental mais específico, que vai te utilizar aqui, ó, por exemplo, esse quadrante aqui que envolve, parecendo uma batalha naval, né? Que envolve aqui, né? O plano cartesiano. Então, faça um mapa mental da história de Goiás. Se possível, você faça um mapa mental para esse primeiro momento, outro para essa segunda fase, outro para essa terceira fase, utilizando-se de problemas que são da sociedade, da política e da economia. Tá bom, pessoal? Desejo para vocês muito boa sorte, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês consigam sucesso no Enem, tá? Meu nome é professor Clécio, eu vou deixar disponível para vocês aí esse link, tá? E também esses slides que a faculdade vai disponibilizar para vocês. Espero ver vocês novamente, fiquem com Deus, muito boa sorte. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.